Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Nós vamos iniciar, então, a apresentação hoje de 2 estudos clínicos, que vai ser o 96º e o 97º estudo clínico. Eu sou Miriam, eu sou coordenadora da comissão do processo de enfermagem, e estou vendo que nós estamos com vários alunos da graduação, tem os da residência. Quem não é aluno aqui? Quem é do hospital? Não vale, dupla identidade. Está faltando. Tem técnicos e auxiliares. De onde vocês são? Da hemodinâmica. De emergência? Ótimo. Mais algum outro serviço, além das 2 áreas? Bom, os residentes são de 5 áreas, né? E tem alguém que seja de outro serviço que não seja o do Sense e da emergência? A Inês da clínica, do SEM, da cirúrgica, né, Vanessa? Cirúrgica. Tá ótimo. Vocês? Do SEM. CESP chegando lá. Bom, o nosso primeira apresentação vai ser do Sense, com o título Perfusão tissular periférica ineficaz em paciente submetido a angioplastia percutânea periférica, que vai ser apresentado pela enfermeira Marta Góes. E o segundo, que é paciente em risco de perfusão tissular cerebral ineficaz pós-trombólise, que vai ser apresentado pela Sara e pela Betina. Nós vamos ter, então, em torno de uns 40 minutos para a apresentação do primeiro estudo clínico, depois a gente abre para uns 10 minutos ou 15 para discussão, e aí apresentamos o segundo e também para discussão. Porque a nossa ideia é que esse seja um momento de estudo, de aprendizagem, onde a gente possa realmente trocar e crescer juntos. Então, eu chamo a Marta. Boa tarde a todos. É um prazer voltar aqui e apresentar o 96º estudo de imagem cardiovascular e de imagem, paciente que transita por esse serviço. Bom, eu vou pedir licença para vocês para descer daqui, para não correr o risco de não cair da escada. É um paciente masculino de 56 anos que veio de fora da nossa instituição. Ele é do interior da região metropolitana. Um paciente hipertenso, diabético desde os 37 anos, com retinopatia diabética. Insuficiência renal crônica, em programa de diálise há 3 anos. Ele está em investigação de parkinsonismo vascular e síndrome das pernas inquietas. A avaliação pré-TX foi suspensa em função das lesões que ele apresentava nos membros inferiores. O paciente pesando 62 quilos, com 1,56 m, tem como cirurgia prévia a amputação do 5º pododáctilo direito em 2002, após uma picada de aranha, e tem uma fístula arteriovenosa no membro superior esquerdo. Ele informa a perda da visão completa há 5 meses. Apático, pouco comunicativo, sonolento, com respostas lentas, uma face pouco expressiva, apresentava paresia no membro superior direito e nos membros inferiores, e também movimentos involuntários nos membros inferiores. A descrição da marcha lentificada foi obtida no prontuário. Esse paciente não deambulava. Eu recebi num plantão de sexta-feira, ele permaneceu conosco até o sábado de manhã. E ele não deambulou nesse período. Essa informação estava no prontuário. Apresenta uma fístula no membro superior esquerdo, que tem bom frêmito, úlceras em membros inferiores, na região do ólex esquerdo, do maléolo medial esquerdo, do dorso do pé direito e do calcanhar direito. Não apresentava edema de membros inferiores. Os pulsos, direito e esquerdo, pulso de artéria femoral
2 e 2, de artéria pulso poplíteo ausente e pedioso ausente também. As medicações em uso incluem levodopa e carbidopa, omeprazol, eritropoetina, amitriptilina, ácido fólico, paracetamol, complexo B e cálcio. Sem se conseguir a confirmação da dose, o paciente não sabia informar, o prontuário não dispunha do dado. Alguns dados vocês vão ver que nós recolhemos do prontuário sem confirmação com o paciente. Nós utilizamos todos os registros em prontuário das evoluções e acrescentamos. São registros que nós achamos significativos, por isso eles constam. O paciente relatava numa determinada consulta sensação de estar sonhando ao tentar lembrar dos acontecimentos do dia anterior, dificuldade de lembrar do rosto das pessoas, e o paciente, a familiar, achava que o paciente não apresentava dificuldade de memória. Nós não tínhamos familiar disponível no momento da anamnese. Quando eu cheguei para o plantão, esse familiar não estava disponível. Os sintomas depressivos foram associados com a interrupção do trabalho e com a perda de um familiar. Relatava muita dor nos membros inferiores, com dificuldade de adormecer, não dormia antes das 4 horas da manhã e acordava às 7 horas, concomitantemente apresentava, então, sonolência diurna, queixas associadas ao início da hemodiálise, antes não haviam problemas relacionados. Queixa ainda de esquecimentos frequentes e sensação de como se estivesse sonhando acordado. E a descrição de que as feridas nos membros inferiores começavam com bolhas e viravam feridas abertas. E com um relato de edema e nos pés e cianose até metade das pernas. Dados não encontrados no exame físico. Essas são as imagens desse paciente já no pós-segundo tratamento. Vocês reparem as lesões, algumas em cicatrização, outras nem tanto. Esse aspecto até dá para se dizer melhorado em comparação ao começo do tratamento. Bom, esse paciente ele veio para angioplastia percutânea periférica, foi realizada na artéria femoral esquerda, com uso de contraste não iônico, não teve dor e não houveram intercorrências. Durante as 2 internações, o paciente se manteve com sinais vitais estáveis e sem alterações da glicemia capilar. No primeiro dia, no dia 27 de janeiro, ele fez uma angioplastia da artéria fêmuro-poplítea e da poplítea esquerda, recebeu alta no dia 28 pela manhã, o procedimento foi feito no dia 27 à tarde. No segundo, em fevereiro, ele repetiu o procedimento, fez só uma angioplastia na poplítea e colocou 2 stents na artéria femoral esquerda. Isso é comum de acontecer nesse tipo de paciente, a repetição dos procedimentos. E ele recebeu alta no dia 18 de fevereiro. Bom, aqui a gente vai situar, agora vocês viram a história, nós vamos situar esse paciente e as comorbidades que ele apresenta. Esse paciente possui doença arterial obstrutiva periférica, que tem um largo espectro de afecções e que podem afetar diferentes artérias do corpo humano. A gente chama de periférica quando não afeta as coronárias. Qualquer outro vaso do corpo humano, a doença é descrita como periférica. Mas, no caso dos membros inferiores, a nomenclatura usada é doença arterial obstrutiva de membros inferiores. Essa é a denominação específica e foi desenvolvido num trabalho de uma enfermeira numa dissertação de mestrado. Bom, a incidência é de 10,5% em pacientes entre 44 e 58 anos num estudo. Foi muito difícil encontrar esse dado, em geral, na literatura. Uma das justificativas é que é muito difícil fazer diagnóstico. Quando os pacientes chegam para fazer diagnóstico de doença arterial obstrutiva, eles já estão com aquele aspecto que vocês viram, e muitas das vezes. Ela é uma doença silenciosa, com poucos sintomas explícitos, então, por isso é tão difícil de determinar. Mas, em compensação, nos pacientes com insuficiência renal crônica, ela sobe para 14%. Então, nós temos um grupo de risco. E relembrando que a insuficiência renal crônica ela tem uma série de comorbidades importantes, e a diabetes afeta diretamente os vasos. Bom, o surgimento, então, de úlceras vasculogênicas, que são caracterizadas pela perda circunscrita
ou irregular de pele nos membros inferiores abaixo do joelho, incluindo os pés, o que caracteriza também esse nosso paciente. Os fatores de risco em pacientes com insuficiência renal crônica. Eu trouxe os dois. Os fatores de risco tradicional para doença obstrutiva, a idade avançada, homens, hipertensão, dislipidemia, diabetes, fumo, inatividade, menopausa quando mulheres, estresse psicossocial e história familiar de doença cardiovascular. Esse paciente conseguiu ter quase todos eles, a não ser a menopausa, o resto tudo ele tinha. Mas, em compensação, existem estudos, e esse estudo que eu relato embaixo mostra os não tradicionais. Então, o que a gente tem de diferente nesse caso? Nós temos a inflamação, que são outros parâmetros que a gente está trabalhando. As alterações próprias da insuficiência renal predispõem à doença vascular periférica, e isso é típico nesses pacientes, que são a taxa de filtração glomerular, a proteinúria, o sistema renina-angiotensina alterado, a sobrecarga do volume, o metabolismo de cálcio e fósforo, que é anormal nos pacientes com doença renal, a dislipidemia, que já é um fator concomitante, a anemia é outro também que também complica para a doença cardíaca, a infecção concomitante, fatores trombogênicos, o estresse oxidativo, que é aumentado nesses pacientes, a homocisteína elevada também, as toxinas urêmicas e, agregados a isso, a raça negra, que é a raça desse paciente. Então, ele tinha quase todos os fatores para esse tipo de complicação que ele apresentava. Bom, eu trago aqui um gráfico, uma figura, para demonstrar como é importante e como é que a gente faz a avaliação de pulsos periféricos. É extremamente simples, qualquer enfermeiro pode fazer, e ele é extremamente importante para a gente começar a saber quem é que tem um risco de ter um problema vascular periférico. A avaliação dos pulsos periféricos, ela segue uma ordem céfalo-caudal. Tá? No caso dos pacientes com doença de membros inferiores, nós vamos nos concentrar nos membros inferiores. É suficiente a avaliação dos pulsos da aorta femoral, do poplíteo, dos tibiais e dos pediosos. Essa avaliação ela é fácil de ser feita, ela é caracterizada em 3 tempos. Se não há pulso, é 0, ausência de pulso. Se o pulso é fraco, diminuído, é 1. E se ele é cheio e presente, ele é 2. Essa avaliação foi simplificada, vocês vão encontrar outros números. Mas a Sociedade de Medicina Vascular recomenda essa avaliação. A cor, o enchimento capilar e a temperatura das extremidades é um dado adicional que também faz parte do nosso exame físico e que pode ser identificado em qualquer um desses pacientes. Todo paciente que tem doença arterial de membros inferiores, vocês vão olhar e vocês vão ver na mesma hora, antes mesmo de tocar. Eles vão estar com a cor alterada, com a temperatura alterada, e eles vão referir isso. E se vocês fizerem o teste de enchimento capilar, que é um teste simples, a gente aperta a extremidade. Eu vou apertar o meu dedo. Apertem a ponta dos dedos de vocês e soltem. O tempo que vai demorar vai mostrar a qualidade do enchimento capilar. É um teste simples de fazer, nos membros inferiores é gritante. A gente aperta e nunca mais volta para a cor normal. A temperatura nem se fala, né, pessoal? Bom, aqui tem mais um outro dado, um pouco mais complexo, que também é um trabalho de uma enfermeira, em que ela foi publicado na ACTA, em que ela valoriza a medida do ITB. Na nossa instituição, essa medida não é feita por nós. Na nossa instituição, ela é feita pelos residentes, mas ela não é uma medida complexa de ser feita. Ela necessita de um esfigmomanômetro e ela é feita por diferença de pressão. Se verifica a pressão nos membros superiores, se escolhe a pressão mais alta, e se verifica a pressão no tornozelo, do modo como está sendo mostrado ali. E se faz essa conta, e esse valor, os valores de referência situam-se entre menor que 0,9 e menor ou igual que 1,3. Acima de 1,3, a gente já tem problemas também, diferentes dos problemas para menos. Tá? Então, esses são os valores de normalidade. Esse é um indicador que se usa depois de uma angioplastia para saber se ela teve sucesso ou não. Em torno de 6 a 12 horas depois da angioplastia se verifica
Se faz o ITB prévio e se faz depois do procedimento, para se saber se teve sucesso. Embora se perceba sucesso angiográfico, que é aquele sucesso que a gente vê durante o procedimento, se faz esse para ter certeza. Aqui eu trago para vocês os tratamentos propostos, que ainda são feitos, e se vocês relembrarem, a mídia volta e meia traz esse dado, de quantos pacientes sofrem amputações por não terem acesso ao tratamento. O tratamento que nós fazemos na hemodinâmica, como eu mostrei para vocês, o paciente ficou 24 horas. O tratamento proposto do bypass, em média, implica numa internação de, no mínimo, 1 semana. É uma cirurgia aberta, em que se faz incisões. Aqui a descrição, casualmente, da figura é um bypass poplíteo. Reparem no tamanho das incisões. E nessa imagem da esquerda, que é uma imagem de fluoroscopia, nós temos um bypass, aquela imagem que vocês veem transversal, é uma prótese de Dacron. É um procedimento grande, relativamente grande, e que implica em pós-operatório delicado de, no mínimo, 1 semana. Então, agreguem a custo, a recuperação e todos os riscos inerentes no procedimento cirúrgico. O que se faz na hemodinâmica é isso. Né? Reparem, nessa imagem que não é do paciente, eu não consegui recuperar as imagens dele, mas é uma angioplastia de uma artéria poplítea. Vocês observam à esquerda, na seta, a estenose e o efeito depois da angioplastia, em que o fluxo está restabelecido. A descrição na figura mostrando como é que é uma angioplastia, quando se utiliza um balão com um stent montado, esse balão é inflado sobre a placa aterosclerótica, inflado e liberado o stent, como mostra na figura seguinte. O procedimento é feito por punção, em geral, de artéria femoral. Então, o campo cirúrgico, como vocês percebem, é todo aquele ali. Isso o paciente faz o procedimento pela manhã e recebe a alta no dia seguinte. Os nossos procedimentos, né? Quantos pacientes nós atendemos em média? Esse gráfico traz só os procedimentos terapêuticos, não inclui os procedimentos diagnósticos da nossa população. Nós atendemos, em média, considerando que os dados de março são incompletos. Eu coletei esses dados até em torno do dia 20, eu não fechei o mês de março. De novembro a março, nós atendemos uma média de 14 pacientes de ambulatório, em torno de 8 pacientes da emergência, mas essa população é maior se nós considerarmos todos os pacientes que internam com quadro de infecção, por lesões infectadas, por dor, que vão para a investigação, para a arteriografia, e não tem indicação de angioplastia, porque às vezes o caso é tão grave que eles têm que ir à cirurgia. Isso é muito comum também, que o tratamento periférico não vai dar conta. Esse é o número de pacientes que nós atendemos. E, em geral, quando esses pacientes vêm para nós, as lesões já estão bem adiantadas. Aquele tipo de imagem que vocês viram ali é muito comum para nós. A gente receber pacientes sem lesão, só com claudicação, é muito raro. Geralmente são os pacientes que vêm de ambulatório e que vêm de clínica privada. Os nossos pacientes da nossa realidade de SUS geralmente vêm bem mais comprometidos porque eles têm muita dificuldade de acessar o especialista. E tempo é muito importante para esses pacientes. Bom, eu separei aqui os sinais e sintomas desse paciente, conforme eu descrevi para vocês. A face pouco expressiva, a fístula, a punção na artéria femoral esquerda, as úlceras, os pulsos. Esse valor de TB dele era o valor registrado em prontuário, que indicava que ele tinha doença arterial dos membros inferiores, a paresia de membro superior direito e de membros inferiores, os movimentos involuntários, apesar de ter que manter repouso, ele passou a noite toda sem muito controle dos membros inferiores, mesmo dormindo, a marcha lentificada, que era descrita pelo prontuário. Diante desse quadro todo, tirando o diagnóstico que abre, né, o título, qual diagnóstico vocês acham, ou quais diagnósticos vocês acham que esse paciente teria? Por favor, me ajudem. Eu vou parar aqui, não vou contar o resto da história. Quais vocês acham? Algum de pele. Ótimo. Mais algum?
Dor. Mais algum? Déficit no autocuidado. Qual é o outro? Mobilidade. Qual é o outro? Quem dá mais? Vascular. Algum outro? Olha, só tem isso. Só. Ele eu não tinha como descrever mais, mas era um paciente assim bem. Aquilo que eu estou descrevendo era o quadro da dor na moldura do desespero, pessoal. Né? E a gente pouco conseguia se comunicar com ele. Bom, não tem mais nenhum. Quem dá mais? Quem dá mais? Então tá. Muito bem, muito bem. Mais algum? Desesperança. Estou gostando. Mais um? Quem arrisca? Não tem erro, pessoal. Vocês não vão matar o paciente, não tem perigo, tá? Ele já foi para casa, já está bem. Déficit visual. Mais algum? Mais algum? Tu colocou muito bem, eu não falei nada de eliminação urinária ali. Vocês repararam que o meu exame físico estava incompleto? Eu não reparei. Mais um olho vê, né? Ele não tinha eliminação urinária. Devia ter dito isso. Bom, vou acabar com o suspense. Tadã! Eu escolhi 2. Quer dizer, eu não, né? Meu grupo, porque eu não fiz sozinha esse trabalho. Mas tem mais. Né? Esses são os prioritários. Vocês vão considerar que esse paciente ficou 24 horas comigo, nem isso, porque eu cheguei às 7h30 e eu encaminhei ele para a UCC às 6 horas da manhã. Então, ele ficou esse período. Eu trabalhei com 2 diagnósticos mandatórios, pelo tempo que eu tinha. Mas ele não tem só esses 2, e ele tem muito mais. Então, assim, os diagnósticos selecionados foram perfusão tissular periférica ineficaz, que é do grupo necessidades psicobiológicas, do subgrupo regulação vascular, do domínio atividade e repouso e da classe respostas cardiovasculares e pulmonares. O integridade tissular prejudicada, que também está nas necessidades psicobiológicas, no integridade cutânea mucosa, no domínio segurança e proteção e na classe lesão física. Mas tem mais coisa ali, ó. Até faltou quase slide para botar tudo que tinha direito. E tem um detalhe, vocês vão ver que eu escolhi um diagnóstico com 2 etiologias, porque se aplicava nesse caso. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Bom, a definição de perfusão tissular periférica ineficaz é uma redução na circulação sanguínea para a periferia capaz de comprometer a saúde. A etiologia que nós selecionamos foi o comprometimento do fluxo sanguíneo, definido como diminuição do fluxo sanguíneo. Essa definição é nossa, do COPE. O integridade tissular prejudicada, que é o dano às membranas mucosas, córnea, pele ou tecidos subcutâneos, aqui escolhido porque as lesões eram profundas, né, com perda de bastante tecido. A etiologia 1, que foi a alteração vascular, como modificações no leito vascular e no fluxo sanguíneo. E a etiologia 2, que é o trauma mecânico, definido como lesão mecânica de qualquer etiologia, incluindo cirurgias, equipamentos terapêuticos de fixação, sondas e drenos. Esse paciente teve uma punção arterial. Os outros diagnósticos correlatos incluem a mobilidade física prejudicada, a desesperança, que alguém falou, a privação do sono, a tristeza crônica, não foi incluído o medo, porque nós não tínhamos suficientemente dados para caracterizar esse diagnóstico, mas a gente foi na definição, nós lemos inúmeras vezes, e o que mais se aproximava desse quadro desse paciente era a tristeza e a desesperança. Mas a gente tinha pouco tempo para poder explorar mais, e esse paciente dormiu nos 2 dias a noite toda, desde que eu cheguei até ir embora. Então, não tinha como explorar muito mais outras informações. E é fundamental para a gente poder fazer uma boa anamnese e poder ter mais dados para corroborar um diagnóstico.
Aqui eu marquei as características definidoras conforme a Nanda, e vocês observem que o paciente tem quase todas elas, todas as sublinhadas são as encontradas, a exceção, ele não tem pulsos diminuídos, ele tem pulsos ausentes, né? Ele não tinha edema, cor da pele clara com elevação também não foi identificada, a cor não volta a perna quando está abaixada, isso também não foi identificado. Bom, os cuidados aqui foram divididos conforme o sistema e conforme as intervenções da NIC. Nós escolhemos as intervenções cuidados circulatórios de insuficiência arterial, do domínio fisiológico complexo, da classe controle de perfusão tissular. E os cuidados de enfermagem são os cuidados contemplados no sistema. Observem que é muito mais enxuto do que a gente encontra de intervenções. Eu destacaria a avaliação, basicamente, dos cuidados circulatórios. Isso é uma coisa importante, que a gente, às vezes, não consegue fazer isso, mas quem trabalha, ou quem tiver a oportunidade de atender pacientes a nível domiciliar ou a nível ambulatorial, são coisas muito importantes de ensinar a esses pacientes. Vocês relembrem que, lá no começo da história, eu contei que esse paciente sofreu a primeira amputação por uma picada de aranha. Num paciente diabético, com propensão à insuficiência renal, foi o gatilho, né? E isso é uma coisa bem básica que a gente orienta desde o começo os pacientes diabéticos, esse tipo de cuidado. Em relação ao trauma vascular, que é a etiologia em relação às feridas que o paciente apresentava. Esse aqui está errado. Deixa eu só ver uma coisa. Aqui, ó, aqui não é trauma vascular, aqui é trauma mecânico. Eu escrevi a etiologia, eu me enganei. Aqui é trauma mecânico, os cuidados que nós usamos são os cuidados que estão no sistema para o paciente que se submeteu à punção arterial. Alguns me questionariam por que não risco de sangramento. Não é incorreto, e a gente usa conforme a situação. Esse diagnóstico também poderia ser usado, em vez de integridade tissular prejudicada relacionada a trauma mecânico, risco de sangramento. Nós optamos por esse. Tá? Tem função do quadro do paciente, mas pode ser usado, e a gente, às vezes, usa também. O próximo diagnóstico, integridade tissular relacionada a trauma vascular, que são os cuidados com as lesões. Em ambas as situações, nós fizemos o curativo no segundo dia, na segunda vez que o paciente retornou, se tinha uma noção de muito leve melhor. Tá? Mas os cuidados foram os que a gente fez, os cuidados são feitos pelo familiar, ele mora no interior, faz hemodiálise no interior, e o cuidador era esse familiar que não se encontrava. Aqui nós trouxemos os indicadores. Nós selecionamos alguns indicadores, não muitos, tem muito mais, para a perfusão tissular periférica ineficaz relacionada com o comprometimento do fluxo sanguíneo. Nós selecionamos 3 indicadores. A definição desse resultado é a adequação do fluxo de sangue através dos pequenos vasos das extremidades para manter a função dos tecidos. Vocês observem que a gente teve uma discreta melhora em relação à dor. Isso foi uma das queixas que o paciente não apresentou no período da internação. Então, a gente obteve um score de 6 para 8. A ruptura de pele permaneceu inalterada e as parestesias ainda permaneciam. Para a integridade tissular prejudicada relacionada ao trauma vascular, que são propriamente as lesões do mesmo domínio, a definição é alcance da regeneração de células e tecidos em ferimento aberto. Permaneceu inalterado. Uma coisa importante de dizer é que, à medida que a gente corrige a estenose, quando melhora o fluxo sanguíneo, a tendência é que a cicatrização melhore e que o aspecto da ferida melhore. Só que isso é lento, considerando que o paciente é diabético, em que a cicatrização no paciente diabético é piorada. Quando o paciente só tem doença arterial dos membros inferiores, não tem diabetes, em geral, a cicatrização é mais rápida. E uma coisa importante, embora eu tenha falado, mas que eu gosto de salientar sempre, é que o tabagismo é um fator de risco extremamente sério para pacientes, para todos. Tá? Mas para a doença arterial obstrutiva é muito sério. Piora muito a qualidade de vida desses pacientes.
para a integridade tissular prejudicada relacionada ao trauma mecânico, que se refere à integridade estrutural e função fisiológica normal da pele e das mucosas, houve uma melhora. A punção não apresentou hematoma, não houve sangramento adicional, e apesar dos movimentos inquietos dos membros inferiores, o paciente não teve sangramento recidivante e nem apresentou hematoma. Então, esse score apresentou melhora. Bom, nós gostaríamos de salientar alguns aspectos. Eu já falei um pouco antes para vocês a importância das orientações. Esse paciente é um paciente, quando a gente tem um paciente diabético com insuficiência renal crônica, é a primeira coisa, as gurias que cuidam desses pacientes no ambulatório, seguidamente a gente vê as orientações nas evoluções. O cuidado que se tem que ter com a prevenção, porque uma vez instalada uma lesão, que pode ser uma picada de inseto, a gente sabe que a evolução, se não controlada, vai ser catastrófica. Esse paciente tinha já perda de unhas, já tinha perda de estrutura quase óssea. Eles, apesar do tratamento, aquelas lesões necróticas muito provavelmente vão evoluir para amputação. Mesmo que seja detida a lesão, eles vão evoluir para amputação. Então, isso vai piorar a condição do paciente se mobilizar. Ele já tinha deficiência visual e ele também vai ter dificuldade para caminhar. A importância da avaliação dos pulsos periféricos. Isso, apesar de estar na nossa anamnese, ela é estritamente feita por quem trabalha na área cardiovascular. Mas, na realidade, esse é um cuidado que todos os enfermeiros, quando fazem o exame físico, principalmente nesse grupo de pacientes, têm que ficar atento. Tá? A queixa de claudicação, que é dor ao caminhar, que melhora com repouso, também é um sinal de doença vascular periférica e tem que se levar em conta. Então, quando a gente faz a anamnese de paciente que é diabético, que é hipertenso e tem histórico de doença cardiovascular, tem que investigar se tem dor para caminhar, se melhora com repouso. Em geral, esses pacientes não valorizam essa queixa, associam ao problema cardíaco e é importante também na anamnese. A avaliação do ITB é uma proposta, a gente sabe que a gente está numa realidade no hospital universitário que tem outras atribuições, mas é interessante da gente aprender a fazer sim, dependendo do tipo de paciente que a gente trabalha, e não é uma avaliação complicada. Tem trabalhos bem interessantes, teses, tanto de doutorado como dissertações de mestrado, que foram trabalhos desenvolvidos por enfermeiros em ambulatórios que atendem esse tipo de paciente, e é um nicho de trabalho muito interessante. Vou trabalhar com os grupos de risco, que eu já adiantei antes, como é importante a gente ter essa noção, a gente conhecer o que pode acontecer com esse paciente e, principalmente, poder prevenir. Porque um paciente que chega nessas condições para nós, quando eu escolhi esse caso também, e fui eu que escolhi esse caso, eu quis mostrar para vocês a que ponto chega. Daqui para diante, a gente só vai ajudando, mas a gente não consegue modificar muito aquela situação. Ele vai tratar uma artéria, vai piorar para o outro lado, toma antibiótico para resolver a lesão, e ele vai indo naquela situação. Eu não precisava chegar naquele ponto. É claro que nós temos outras coisas correlacionadas. Nós temos um paciente deprimido, que ficou cego, que não pode mais trabalhar, e tem 56 anos, que perdeu um familiar, que depende de outros. Isso é importante para a gente ver o contexto, pessoal, do que é o paciente que a gente está atendendo. Não só aquelas lesões feias, aquelas imagens que são impactantes, mas o quadro todo que compõe essa história desse paciente e que compõe a história da maioria dos pacientes que nós atendemos com esse tipo de doença. Identificar os sinais de claudicação, que eu já falei para vocês. Nós temos uma recomendação. Quando eu prescrevo seguido esse diagnóstico, e quando eu fui ver na Nanda, eu digo, mas tem uma coisa errada. Tem uma coisa diferente. Tanto que a primeira vez que eu escrevi no slide, eu escrevi esse título. Esse título é o que aparece no sistema, perfusão tissular periférica ineficaz. Então, a gente sugere que o título seja alterado para ficar semelhante ao título da Nanda. Essa é a nossa recomendação, além das sugestões, da gente aprofundar o tema. É um paciente muito rico, muito difícil, às vezes, de atender e de lidar, porque o quadro todo é difícil. É um paciente que a gente chega e tem um mau cheiro. Às vezes, isso também afasta a gente de chegar perto desse paciente. Então, a gente atendê-lo e entender e tentar prevenir, e tentar saber como prevenir isso. A gente precisa se aprofundar mais em algumas coisas para saber o que a gente pode fazer. E, muitas vezes,
na anamnese do enfermeiro é que a gente vai identificar que o paciente está tendo um problema e ninguém se deu conta. Eu escolhi essa imagem, né, porque tem vários caminhos que podem levar. Não existe diagnóstico errado, existe diagnóstico pouco acurado, existe o exercício de aprender, né, e a gente sempre vai chegar no lugar, quando a gente fizer o raciocínio e quando a gente escolher o caminho que atende mais às necessidades do paciente. E a gente tem que checar com ele se realmente é isso que ele precisa. Para mim, é assim que é fazer diagnóstico de enfermagem. É checar se realmente isso tem a ver com a história daquele paciente. Muito obrigada. Marta e o grupo da Hemodinâmica e do Sense, eu gostaria de parabenizar e te agradecer pela aula muito didática para os nossos alunos. Foi muito bom. Esses pacientes, a minha experiência, enfim, é em unidade cirúrgica, de internação cirúrgica, e muitas vezes a gente recebe esses pacientes já para amputar, e realmente é uma situação que é deprimente mesmo, porque eles vão sendo amputados, e como e a maioria deles fuma mesmo e não consegue largar, então é uma situação muito difícil, né? Ele é um paciente para pelo menos 3 ambulatórios, né? Para a enfermeira Solange, para a Helenara, para várias outras enfermeiras, porque ele é um paciente bem complexo. E eu acho que a gente viu bastante, tu mostrasse muito bem a questão fisiológica, biológica, e eu fiquei realmente me pensando com quem ele morava, quem era a família, porque essa é outra questão complicada, né, Marta? Não sei. Ele vinha com a esposa, que eu não encontrei, porque eles eram do interior, a esposa já tinha ido no transporte que traz o paciente. Na segunda vez, eu soube que era uma ambulância que eu levaria no outro dia embora. Não tinha cadeira de rodas, não tinha muleta. Me chamou a atenção, porque com aquelas lesões eu fiquei imaginando como é que ele conseguia caminhar. A gente trocou os curativos normais, mas ele caminhava. Eu imaginava a dor que ele devia ter para caminhar, né? Porque quando a gente trocou os curativos, e os curativos tinham sido trocados 2 vezes, na segunda vez, quando eu abri o curativo, o cheiro era de doer. E o aspecto, como vocês viram as fotos ali, eu lá pelas tantas, eu dizia, eu não aguento mais ver essa foto, porque é uma coisa que mexe com a gente. Imagina a dor que essa criatura não sentia com essas lesões. Talvez não sentisse tanta dor em função da neuropatia, que já devia estar adiantada, que, por um lado, é uma complicação, mas que acaba sendo um bem porque diminui a sensibilidade. Ele não referia dor nesse processo. Mas, socialmente, assim, era um paciente que dependia do SUS, era um paciente que tinha sido aposentado recentemente e que se tratava no interior. Então, assim, o tratamento foi sintomático, basicamente sintomático, foi o tratamento das estenoses e o tratamento das lesões. Mas, pela minha experiência, pelo tipo de lesão, ele certamente vai evoluir para a amputação daquele hálux. Acho pouco provável que se consiga recuperar, pelo menos. As lesões das úlceras das extremidades da perna ali já estavam bem melhores. Algumas do pé, mas o dedo, o aspecto era... O hálux era muito feio. Ele faz hemodiálise aqui no hospital? Não, ele faz no interior. Ele faz numa cidade aqui perto. Ele fez um dos dias, ele fez aqui no sábado de manhã, mas ele não é da nossa instituição, ele não é um paciente acompanhado por nós, então é mais um motivo para a gente ficar vendo quantos desses pacientes vêm, porque os que vêm para nós, a gente consegue encaminhar para o ambulatório, eles têm consulta de enfermagem, mas esse grupo de pacientes, e que é grande, pessoal, ele fica meio à deriva. Ele vem, ele trata, ele vai embora. E a gente fica meio de mãos amarradas. Quando eu selecionei esse caso, ainda conversei com a Rose e com as gurias, ele é um paciente que eu vi ele menos de 12 horas. Né? E olha o tanto de coisa que tinha para fazer e como tu fica amarrada. Porque como é que tu vai orientar esse paciente sem o familiar? Né? E que condições ele tem? Aonde é que ele está inserido? Né? Ele era um paciente assim... Apesar do quadro, era um paciente que estava em boas condições de higiene, quer dizer, ele tinha um certo suporte, mas tinha uma história de uma doença progressiva, que tinha começado cedo, que também às vezes é um mau prognóstico, ele começou aos 37 anos, né?
Então, era um quadro todo bem delicado. Mas é muito frequente. A população que nós atendemos na hemodinâmica dessa equipe vascular, geralmente é assim. Marta, bom, parabéns pela apresentação, né? Sempre é um ato de coragem vir à frente aqui dar essa aula e tudo mais, né? Eu acho que é importante assim que todo mundo se dê conta que mesmo um paciente com essa riqueza de diagnósticos, né, que poderiam ser levantados, que não adianta levantar aquilo que não vai ser possível ser trabalhado. Então, acho que ela coloca muito bem quando escolhe aquilo que é prioritário, aquilo que vai dar para resolver, mas também tem a visão de saber que não é porque ela levantou 2 que o paciente não teria mais, né? Que os outros poderiam ser possíveis, sim, de trabalho do enfermeiro, no sentido de merecer encaminhamentos, né? Porque é um paciente que necessita, sim, um plano de educação, que eu acho que a gente vem falando muito agora com as histórias da acreditação, com todas essas que nós vamos ter que estar incluindo muito mais. Então, esse é um paciente, sim, que merece um plano de educação estabelecida, mas que isso não vai ser possível na unidade. Vai merecer o encaminhamento para alguém que possa fazer um trabalho mais continuado, né? Então, assim, eu só, Marta, queria ver contigo, tu dissesse que na Nanda está diferente, que é perfusão tissular periférica ineficaz, né? Isso, e no sistema que está um pouquinho diferente, né? Está diferente. É uma questão de palavras. É uma assim, palavra. É só porque está então, diferente assim, em função da Nanda. Os cuidados estão adequados, as etiologias também. É só a inversão. A gente está dando uma revisada, assim, até com vistas para... Não estamos até mexendo já no sistema agora, em função de que, como vai entrar o AGHU, a gente já vai começar, a partir de agora, a pensar nas mudanças para o AGHU, para não ter retrabalho, de fazer agora e mudar depois. Mas, assim, algumas coisas a gente vê que vai mudando, inclusive por questões assim até de tradução, né, Miriam, assim, da Nanda, e que a própria Nanda, assim, os diagnósticos estão em construção, não é só aqui, eles estão em construção a nível internacional, né? Então, assim, a cada congresso, a cada conferência, são eliminados alguns diagnósticos, são propostos outros. Então, e muitas vezes muda a nomenclatura. Então, é importante que a gente tenha essa noção para ir arrumando no sistema, assim, de forma... A gente não consegue dar a velocidade com que a gente gostaria, né? Mas só para vocês entenderem o porquê que muitas vezes está um pouquinho diferente. E, às vezes, tem nomenclaturas que a Nanda utiliza que não são aquelas que até já foram discutidas aqui e que não são mais adequadas à nossa cultura, à nossa prática, à nossa, sei lá... Bem as questões assim de semântica mesmo, assim, né? Então, assim, como, por exemplo, acho que até o processo de pensamento, que a Nanda propõe, o processo de pensamento perturbado. No nosso entendimento, fica mais fácil a gente entender o que eles estão propondo quando a gente fala em processo de pensamento alterado, né? Então, são essas coisas que, às vezes, a gente não vai ter uma analogia idêntica, assim, né, mas muito próximo daquilo que parece, porque, na verdade, o sistema também tem que atender às nossas expectativas, né, e não é simplesmente só um repasse, né. Abro, então, para uns 10 minutinhos mais. Primeiro, te parabenizar, que a apresentação estava maravilhosa. E segundo, eu queria saber se tem algum sistema de referência e contra-referência, porque os diagnósticos psicossociais e psicoespirituais têm muita dificuldade, até pelo tempo de internação muito curta. Mas vocês, tipo, tem grupo de apoio, você consegue se encaminhar esses pacientes? Porque tu mesmo levantaste algumas propostas que, na real, a gente não trabalha porque é uma internação curta. Alguém trabalha isso? Bom, que eu saiba, não. Infelizmente, eu não posso dizer que sim. O que eu percebo? Que os pacientes que são da nossa instituição, que são vistos no ambulatório pelas enfermeiras, eles têm, e é muito bonito de ler, se vocês tiverem oportunidade de lerem as evoluções das enfermeiras, como elas conseguem contemplar diferentes aspectos da vida daquele paciente. É muito bonito de ver, porque as anamneses começam perguntando como é que está a vida do paciente, além do problema que ele veio ver. Mas os pacientes que vêm de fora não é a nossa realidade. E esse paciente, ele só tinha atendimento em 2 especialidades.
Ele não tinha atendimento na... Ele até teria se ele tivesse sido incluído no grupo de transplantes, mas como ele tinha aquelas lesões, ele não tinha condições de ser encaixado. Então, esses pacientes, nem sempre a gente consegue ter uma referência para atendê-los. É muito importante, é muito necessário, e é uma coisa que a gente precisa pensar o que fazer. Porque tem um outro problema. Esses pacientes, para chegarem no hospital, tem inclusive um problema que a Lourdes deve lidar horrores com eles. Porque o único jeito deles fazerem a arteriografia é eles entrarem pelo hospital. Né? E aí a gente tem ela emergência. Então, o que acontece? Tem 5, 6 pacientes da vascular aguardando para subir, tem toda a agenda de ambulatório que vem de fora, e elas vivem bem isso. Porque o que acontece? Tu não sabe, é a escolha de Sofia. Tem os que vêm da rua, que precisam de atendimento, tem os que estão, porque os que entram por lá estão pior, porque estão com dor, porque estão com febre, e tem que internar, porque vão ter que amputar ou vão fazer uma sepsis. Então, às vezes o problema é tão grande que a gente não consegue chegar nessa parte que é tão mais importante também. Porque esse paciente me dava vontade de... Porque tu via que o paciente estava deprimido, e o paciente não tinha atendimento psicológico. Então, tu não sabia o que era pior, se era fazer o curativo para a ferida, ou se era dar um apoio para o paciente que estava vivendo luto, que tinha ficado cego. Né? E há uns anos atrás eu descobri uma coisa que eu não sabia, sendo enfermeira já há muito tempo, que tem todo um programa de apoio no Instituto Santa Luzia para as pessoas que estão perdendo a visão e que vão ficar cegas. Vocês sabiam disso? Pois é. Os pacientes têm grupos de apoio para os pacientes que estão ficando, para as pessoas que estão ficando cegas, para poder se virar nesse mundo que a gente está aqui. E eu, macaca velha, não sabia disso. Né? Esse paciente ficou cego há 5 meses, podia ser reabilitado para essa função nova. Né? Claro, ele não é da nossa cidade, tem essa complicação. Então, esse paciente era um paciente que tinha várias comorbidades, mas me parece muito deprimido, que piorava. E uma coisa importante, que eu não trouxe esse dado, mas que esse dado existe, que a depressão piora todo o quadro vascular, altera o processo de coagulação para mais, quer dizer, coagula muito mais rápido, os pacientes reinfartam, os pacientes têm doença vascular periférica, tem vários estudos. Os pacientes não fumam porque eles são sem força de vontade. Eles fumam porque eles têm um problema psicológico que eles não conseguem lidar de outro jeito. Hoje a gente tem esse entendimento. E eles fumam, pessoal. A gente não consegue entender, porque o dedo está necrótico e o dedo está amarelo de fumar, o dedo da mão. Né? Eles fumam enlouquecidamente. Aí tu vai ver, a história é o quadro da dor na moldura do desespero. Então, a gente tem que entender esse quadro todo e pensar também, como enfermeiros, o que a gente pode fazer. Às vezes, essa orientação, o senhor sabe, o Instituto Santa Luzia tem grupos, são gratuitos, para se preparar, porque a gente não vai conseguir impedir que ele fique cego. A gente até pode tentar encaminhar para fazer cirurgia laser, entrar na fila do SUS, que demora, né? Não deixa de encaminhar, mas prepara para essa realidade que ele vai ter que enfrentar. Esse tipo de paciente tem um quadro assim. Eu acho que é super importante isso que tu está trazendo, principalmente por se tratar de um paciente que é do interior, né? E, na realidade, a gente não consegue abarcar o Rio Grande do Sul inteiro dentro do Hospital de Clínicas. Então, a gente realmente tem que começar a pensar nessas alternativas e em como a gente trabalhar melhor com rede, mesmo sabendo das dificuldades que existem fora do hospital. E, muitas vezes, conhecendo um pouco mais dos recursos, porque tem coisas que não existem mesmo, mas tem coisas que existem e a gente desconhece, como esse exemplo que tu está dando. Né? Às vezes, fazendo um contato com uma colega e explicando o que é necessário para fazer. Né? É uma outra maneira que a gente pode estar melhorando a qualidade do cuidado para essa pessoa que vai voltar para a sua cidade, que vai voltar para a sua casa e que precisa ter continuidade. Então, nós não vamos ter como abarcar tudo, fazer tudo aqui dentro, e a gente precisa realmente começar a pensar nisso. Parabéns, Marta. Achei excelente a tua apresentação. E eu queria justamente falar, era deste outro lado, assim, falando nós aqui, que a gente também, no Hospital de Clínicas, a gente tem, no problema renal, a gente tem muitos pacientes. O problema renal já é considerado uma epidemia e a gente tem várias maneiras de prevenir. Por exemplo, prevenir os pacientes diabéticos, hipertensos, enfim. Prevenção a gente tem
Só que a gente precisa justamente apoiar esta rede que está lá fora. E nós fizemos justamente essa inversão. Nós encaminhamos os nossos pacientes que entram em diálise aqui crônicos para outros centros de diálise no interior e para fora. E a gente consegue fazer esse encaminhamento com as enfermeiras, assim. Depois esse paciente retorna para avaliar para transplante, mas continua fazendo então a sua diálise lá, uma certa qualidade, retorna para as consultas com esse apoio, né, que é o inverso, que não tem como a gente acomodar todos no hospital de clínicas. A gente tem que realmente transformar um pouco a realidade lá fora. A gente dá conta de ensinar eles a se darem conta e ensinar aquela coisa do autocuidado que vocês lá da ponta estão aprendendo, né? Aquilo funciona, pessoal. Aquilo não é só os professores ensinando, não. Aquilo é básico, aquilo funciona para a vida toda. E a gente tem que lembrar dessa importância. Porque às vezes a gente se adona dos pacientes, só que hoje a gente não consegue mais nem se adonar, nem cuidar, porque a gente não dá conta mais. Então a gente tem que resgatar essa questão, que ela é muito importante. Eu vou ficar quieta porque eu estou falando demais. Não, e só resgatando que, lógico, os diagnósticos são nossos, mas a gente precisa de outros apoios. A assistência social nos ajuda muito lá no núcleo, quando a gente vai fazer essa contra-referência. Eu sei que não funciona da mesma forma em outros locais, mas ajuda também quando tu tem quem referenciar, e a assistência social está aí cada vez mais para nos ajudar nessas questões que a gente levanta, mas elas trabalham bem. É importante. Gente, eu vou interromper porque nós temos o estudo clínico da emergência e depois na discussão talvez tenham questões até que a gente possa conversar em conjunto, porque os diagnósticos eles são bastante próximos, né? Então eu vou passar para a Sara e para a Betina, que é paciente em risco de perfusão tissular cerebral ineficaz pós-trombólise. Cadê o negocinho que ele passou? Vai ficar passando? Não, mas esse é esse mesmo que eu quero para passar. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Sara, sou enfermeira da emergência, do serviço de emergência, né? E vou apresentar juntamente com a minha colega Betina o 97º estudo clínico do processo diagnóstico de enfermagem. Então, o nosso trabalho é intitulado como paciente em risco de perfusão tissular cerebral ineficaz pós-trombólise, e ele foi feito pelo nosso petit comitê lá da emergência. Ele é composto, é um petit comitê, mas ele é grandinho, né? É composto pela Betina, pela enfermeira Janine, enfermeira Maria Frida, a enfermeira Michele, por mim, pela enfermeira Simara e pela professora Lisiane. Então, aqui a gente preferiu primeiro fazer uma contextualização, para depois, então, chegar no nosso caso clínico. Só para situar a gente, então, o Serviço de Enfermagem e Emergência participa desde o ano 2000 das apresentações dos estudos clínicos sobre o processo diagnóstico de enfermagem. E a gente optou por falar desse diagnóstico, o risco de perfusão tissular cerebral ineficaz, porque foi um diagnóstico revisado pelo Petit Comitê no ano passado. Então, a gente queria mostrar para vocês como a gente tem aplicado ele, principalmente em pacientes que se submetem à terapia trombolítica, pós-trombolítica, na verdade. Então, a terapia trombolítica é feita em pacientes com AVC. Atualmente, a gente sabe que o AVC é uma das principais causas de mortalidade do mundo. Só que a partir de 2001, que foi no Brasil, com a aprovação do ativador do plasminogênio tecidual recombinante, que é o trombolítico, a história dessa doença começou a se modificar. O AVC começou a ser visto como realmente uma emergência, que tem, sim, como reverter algumas das sequelas, então ele deveria receber um atendimento prioritário. Aí, em 2001, foi no Brasil a aprovação da utilização dessa terapia. Em 2002, em Porto Alegre, os serviços de saúde começaram a se estruturar para poder iniciar com essa terapia, então, e o Hospital de Clínicas foi um desses serviços. Em 2005, então,
houve a abertura da unidade vascular. Ela contém 5 leitos destinados aos pacientes com emergências vasculares, o AVC entre elas, né? Ainda nesse período, o SUS ele não pagava, não custeava essa medicação, porque ela é uma medicação muito cara. Cada frasco custa em torno de R$ 3.600, por aí a gente usa 2 em cada paciente, geralmente, né? Então, eles não achavam muito benefício fazer. Só que mostrando com os estudos, mostrando com os pacientes, foi se percebendo que o custo-benefício era muito maior, porque os pacientes ficavam com bem menos sequelas e precisavam utilizar muito menos os serviços depois, né? Então, tendo isso, em 2011, agora foi super recente, em outubro, Porto Alegre iniciou, então, a linha de cuidado do AVC na rede de atenção às urgências, que, na verdade, são diretrizes que unificam o atendimento do paciente com AVC. Desde a parte pré-hospitalar, né, a SAMU, então, agindo de uma maneira igual para todos os pacientes com suspeitas. Os pacientes nos hospitais, quer dizer, então, também tem que atender de uma maneira uniformizada. E a rede básica, também, que recebe esse paciente de volta, também tem que seguir uma mesma metodologia para cada paciente, né? Então, só para relembrar aqui, a gente colocou o conceito do AVC, né, refere-se a um comprometimento neurológico agudo que se segue à interrupção no suprimento sanguíneo em uma área específica do cérebro. Eles podem ser do tipo isquêmico ou hemorrágico, né? Ainda no isquêmico ele se subdivide em lacunar, trombótico ou embólico, né, que está mais relacionado ao mecanismo que aconteceu o acidente, ou hemorrágico, que é intracerebral, intravascular, subdural ou subaracnoide, que está mais relacionado então ao local que aconteceu esse evento. Quanto à epidemiologia, como eu já tinha dito para vocês, é a principal causa, é a causa mais frequente de óbito na população adulta, e é responsável por mais de 10% das internações hospitalares públicas. Aproximadamente 70% das pessoas que sobrevivem ao AVC não conseguem retornar às atividades, não conseguem retornar ao seu trabalho devido às sequelas. E 30% necessitam de algum auxílio para caminhar. 85% dos AVCs são isquêmicos. E aqui eu trouxe um pedacinho de um estudo feito, então, num dos primeiros anos que foi feito, que foi utilizada essa terapia aqui no Clínicas. Foram, em um ano, 36 pacientes realizaram a trombólise, né? E olha ali a quantidade de gente, 67% tiveram independência funcional em 3 meses. Então, essas pessoas são pessoas que podem voltar à sua vida normalmente, né, por ter feito a terapia. Uma mortalidade de 8% e um sangramento cerebral sintomático em apenas 4 casos aconteceram. Então, realmente, o custo-benefício é muito maior, né? Aqui, então, relembrando os sintomas, a confusão mental, a diminuição de força, então, geralmente em um dos lados do corpo, né? Desvio da comissura labial, disartria, cefaleia súbita, tontura, desequilíbrio. Enfim, também com a implantação da linha de cuidado, né, em Porto Alegre, como eu tinha falado, pessoas leigas, tipo, sei lá, pessoas que atendem no cinema, nos shoppings, nos aeroportos, passaram por capacitações para saberem identificar os sinais e sintomas de maneiras mais simples, mas para poder chamar rapidamente o serviço de emergência para poder trazer o quanto antes o paciente. Porque a trombólise ela tem que ser feita num período muito tempo, ela tem uma janela muito curta, de 4 horas e meia. Então, quanto antes poder chegar com esse paciente numa unidade que possa fazer a terapia trombolítica, mais chance de sucesso o paciente vai ter de não ficar com sequelas, né? Então, aqui eu trouxe só alguns dos tratamentos do AVC isquêmico agudo, que é o que a gente vai abordar, porque o nosso diagnóstico fala, né, do paciente com trombólise, então é só feita em AVC isquêmico. A trombólise endovenosa, que a gente utiliza, então, a alteplase como droga. A trombólise intraarterial, mas isso é feito em pacientes com oclusão proximal da artéria cerebral média. A janela dela é maior, pode ser a partir de 3 horas do início dos sintomas, pode chegar até 6 horas do início dos sintomas, então ela dá uma janela bem maior. Mas ela também exige uma estrutura maior do hospital, né? Exige também uma estrutura e uma equipe multidisciplinar treinada também para encaminhar esses pacientes para lá. Quando não dá certo a trombólise intraarterial, ainda tem a chance de fazer uma angioplastia, né?
E tem o tratamento conservador, que é para aqueles pacientes que ou chegaram com um tempo de evolução maior do que 4 horas e meia, ou eles se incluíram em algum dos critérios de exclusão, que depois eu vou citar para vocês. Então, ele acaba fazendo um anticoagulante VO, vai minimizar as sequelas. Ele vai fazer anticoagulante via oral, vai ter que, de repente, passar uma sonda nasoentérica, vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que ir para um fonoaudiologista, enfim. É para minimizar as sequelas. Então, aqui, eu vou só citar os critérios de inclusão para trombólise endovenosa. Tá? Pode ser, então, um AVC isquêmico em qualquer território encefálico. O início dos sintomas tem que ser em menor de 4 horas e meia. 4 horas e meia, porque, na verdade, já tem estudos falando de mais tempo. Né? No começo, logo quando iniciou, era em 3 horas só. Aí já aumentou para 4 horas e meia e já estão se falando em 8 horas, que ficaria perfeito, né? Ficaria muito bom, mas, enfim, por enquanto aqui a gente ainda está usando 4 horas e meia. Tomografia computadorizada do crânio ou ressonância, sem evidência de hemorragia, e o paciente ter idade superior a 18 anos. Já os critérios de exclusão são inúmeros. Né? Então, se a pessoa tomou algum anticoagulante oral e o TP dela ficou maior que 15 segundos e o RNI maior do que 1,5, se ele usou heparina nas últimas 48 horas, o TTPA ficou elevado, se ele teve um AVC isquêmico ou TCE grave nos últimos 3 meses, se ele tem história de hemorragia intracraniana ou de malformação vascular cerebral, se a tomo de crânio apresenta um AVC isquêmico extenso, né, daí não tem porquê também. Se a pressão arterial sistólica dele foi maior ou igual a 185 e a diastólica maior ou igual a 110, mesmo com o uso do antihipertensivo EV, né, se ainda assim persistir alta, também não tem como fazer. Se o paciente melhorou rapidamente com aqueles sintomas antes de iniciar a trombólise, porque daí caracteriza um AIT também, né, o acidente isquêmico transitório. Se é tão leve os déficits dele que também não há necessidade dele se submeter a um risco de sangramento, né, então também tem que ser considerado. Se ele fez uma cirurgia de grande porte ou um procedimento invasivo dentro das últimas 2 semanas, e se ele teve alguma hemorragia geniturinária ou gastrointestinal nas últimas 3 semanas, ou histórias de varizes esofágicas. Viu como os critérios de exclusão são bem maiores, né? Se ele fez alguma punção arterial em local não compressível na última semana, se ele tiver com menos de 100 mil plaquetas, se a glicemia dele for menor que 50, e daí com a administração de glicose ele melhorar, porque daí era uma hipoglicemia, não era AVC, os sinais são bem semelhantes, né? A evidência de endocardite ou êmbolo séptico ou gravidez, o infarto miocárdio recente nos últimos 3 meses e suspeita clínica de hemorragia subaracnoide ou dissecção aguda de aorta. Não são critérios de exclusão, mas são critérios a se considerar. O NIH é uma escala que os neurologistas usam, também pode ser feito pela gente, mas aqui então o neurologista que utiliza essa escala, ele vai avaliar o estado a função neurológica do paciente, a afasia, a motricidade, a coordenação do pensamento, e ele vai dar um score. Se for maior que 22, não é que não possa fazer, mas também não é recomendado, porque o paciente está com realmente uma disfunção muito grande, que talvez ele não tenha muita melhora com a trombólise. A idade maior de 80 anos, eu já vi trombolizar em pacientes de 92, mas pode fazer, só tem que considerar qual vai ser o benefício daquela pessoa. Né? E hiperglicemia, que é comprovado que nas primeiras 24 horas do AVC, se o paciente ficar com a hiperglicemia, significa um mau prognóstico. E é muito importante saber que tempo é neurônio. O quanto antes for identificado, antes a gente consegue fazer... O quanto antes ele for identificado, chegar no serviço de emergência, quanto mais rápido for o enfermeiro da triagem encaminhar esse paciente para o box, quanto antes o pessoal da tomografia identificar ali que não tem sangramento, quanto antes o neurologista ver, enfim, mais cérebro recuperado a gente vai ter, menos sequelas o paciente vai ter. Então, vamos para o nosso estudo clínico. Então, nossa paciente CSDA, troquei, 58 anos, feminino, branca, procedente de Porto Alegre. Ela veio trazida pela SAMU, mas ela veio acompanhada da filha. Tá? Ela foi admitida no serviço de emergência no dia 9/3/2012, às 10 horas. A queixa, então, da filha. Tá? A paciente acordou bem, escovou seus dentes, foi lá, tomou seu café,
mas às 7h30 da manhã ela começou com tontura, confusão mental, dificuldade para falar e déficit de força em hemicorpo à direita. Então, o início às 7h30. Só para situar vocês lá, a gente usa o protocolo de Manchester para acolhimento e classificação de risco. É um protocolo que a gente começou a utilizar no ano passado. Tá? O paciente que ele é considerado, que ele cai como vermelho, ele é um paciente que tem que ter o atendimento prioritário, imediato, é levado imediatamente ao box de emergência, ele não pode esperar nada. O paciente laranja, ele é muito urgente, ele pode esperar no máximo 10 minutos para ser atendido. O paciente amarelo, ele é urgente, ele pode esperar até 60 minutos. O paciente verde, ele é pouco urgente, ele pode esperar até 120 minutos. E o azul é não urgente, ele pode aguardar até 240 minutos sem risco para ele. Então, o nosso aqui, a nossa paciente, foi triada pelo enfermeiro, e o enfermeiro, então, escolheu o fluxograma mal-estar em adulto. O discriminador dele foi déficit neurológico agudo, e a cor caiu no laranja. Mesmo ele podendo esperar esses 10 minutos, o enfermeiro achou mais prudente, e também porque está no nosso protocolo, o paciente com suspeita de AVC, com menos de 4 horas e meia de início dos sintomas, vai para o box de urgência. A gente trouxe aqui, eu sei que é pequenininho de ver, mas é o protocolo. Ele já passou por algumas modificações que até estão sendo trazidas para a gente essa semana. A gente está com o velho aqui, colocamos ali dos ladinhos algumas modificações. Então, que a gente não fala mais AVC, né? AVE, só que o AVC está em todos os artigos, em tudo que a gente acha ainda está como AVC. E o início dos sintomas, que antes era de 3 horas e agora é 4 horas e meia. Então, o paciente que chega no serviço de emergência, o enfermeiro tem que reconhecer os sinais de AVC e o início súbito, né, dos sintomas. Verificar o tempo e o início dos sintomas. Se o paciente já está com esses sintomas há mais de 4 horas e meia, ele vai fazer uma tomografia sem contraste, de acordo com a rotina da emergência. Se na toma aparecer sangramento, ele vai iniciar o protocolo de hemorragia cerebral. E se não aparecer sangramento, ele vai fazer aquele tratamento conservador. Porque acontece muito do paciente ter ido dormir bem e acorda já com sintomas. Esse paciente a gente não pode considerar no momento que ele acordou como, iniciou agora. Não, a gente tem que considerar a última vez que ele foi visto bem, normal, com suas atividades normais. Então, se for em menos de 4 horas e meia, como foi a nossa paciente, então o enfermeiro vai encaminhar ela para a unidade vascular. E é desencadeado, então, o protocolo de AVC isquêmico agudo. O médico emergencista, então, confirma a hipótese de AVC, o tempo do início dos sintomas, aciona o BIP do AVC, que é a equipe de neurologistas, né? E avisa a CTI e solicita a toma de crânio sem contraste, assim como o laboratório. Hemograma, plaquetas, TP, KTTP. O enfermeiro, enquanto isso, aciona a coleta de exames laboratoriais, verifica sinais vitais, é o enfermeiro equipe de enfermagem, né? Verifica os sinais vitais, pressão, monitorização cardíaca, HGT, eletrocardiograma com 12 derivações, funciona 2 abocates. Esse inicia sorofísio, às vezes não se inicia, mas fica com 2 acessos periféricos, geralmente no membro oposto do que tem o déficit. Tá? Tratar, então, a temperatura, sempre deixar maior ou igual a 37,5, tratar a hipoxemia, né, oferecer oxigênio caso ele esteja desaturando, a hipoglicemia ou a hiperglicemia. Aí o neurologista vai chegar, vai confirmar a hipótese do AVC, revisar o início dos sintomas e fazer aquela escalinha que eu falei para vocês do NIH. Se a toma aparecer com sangramento, ele vai seguir o protocolo do AVC hemorrágico. E se não, ele vai para aquela lista dos critérios de exclusão, né, e vai ver. Se ele é, por exemplo, ela está grávida, aí ela não pode, né, fazer o trombolítico, vai ir para o tratamento conservador. Mas, se não, ela vai, então, fazer uma trombólise endovenosa, que foi o caso da nossa paciente. Tudo isso tem que ser muito rápido. Ali do ladinho estão os tempos. Ó. A triagem, por exemplo, não pode passar de 3 minutos, tem que ser muito rápido. O médico tem que vir em 10 minutos, em 30 minutos o neurologista já tem que ter a tomografia em mãos, 45 minutos se identificar, enfim, no máximo em 1 hora ele tem que estar iniciando com essa trombólise. Tá? Esse aqui, então, é o box de urgência para onde nossa paciente foi trazida. Né, tem que ter monitor disponível, tem que ter todo o equipamento disponível como uma unidade intensiva. Então, no box de urgência, a paciente chegou apresentando hemiparesia à direita, desvio de comissura labial à esquerda, afasia de expressão, pupilas isocóricas e fotorreagentes, agitação e inquietação. Foi realizada a contenção mecânica.
avaliado pela equipe da neurologia e encaminhada para a tomografia de crânio. Durante a semana, a gente tem o pessoal da tomografia mesmo que vem buscar o paciente para ser mais rápido, para agilizar esse processo. Nos finais de semana e de noite é o técnico que está na unidade vascular que leva o paciente. Ela apresentava, então, como sinais vitais, uma pressão de 220 por 100, uma frequência respiratória de 21, uma frequência cardíaca de 84, uma temperatura axilar de 35,9, uma oximetria digital de 97 e uma glicemia de 160. O enfermeiro, então, ele, na verdade, é só o que já está naquele quadro, né? Ele puncionou os 2 acessos e ele contatou o serviço de imagem para agilizar a tomografia, assim como os exames laboratoriais. E o técnico monitorizou o paciente, verificou os sinais vitais, verificou o HGT, despiu o paciente, entregou os pertences aos familiares. E, no caso, ele levou o paciente até a tomografia, se foi no final de semana ou de noite, senão o pessoal da tomo mesmo buscou. Então, quando ela retornou da tomografia, o diagnóstico médico foi acidente vascular isquêmico agudo, talâmico e cápsula interna, com 3 horas e 30 minutos de evolução. Então, ela foi encaminhada para a unidade vascular. Se vocês forem olhar pela hora, a gente já estava estourando 4 horas ali. Ela chegou... do início dos sintomas, né, que era 7h30. Então, ali já era 11h20, quando ela entrou para a nossa unidade vascular, que é essa aí. Então, a nota de admissão de enfermagem na unidade vascular foi senhora CSDA, 58 anos, feminina, branca, acompanhada da filha, trazida pelo SAMU, interna na unidade vascular por confusão mental, tonturas, hemiparesia direita, desvio de comissura labial à esquerda e afasia de expressão. Segundo a filha, a paciente havia despertado assintomática após o café da manhã, por volta das 7h30, iniciou subitamente com os sintomas. A filha relata que a paciente possui retardo mental leve desde a infância, né, que fica complicado fazer a avaliação neurológica dela, mas enfim. Mas ela tinha capacidade de falar, deambular normalmente, realizava todas as tarefas diárias sozinha, tipo alimentar-se, tomar banho. Porém, ela esteve institucionalizada nos últimos 2 meses em casa de repouso geriátrico por questões familiares. Ela faz uso de medicamentos contínuos, mas não sabia informar no momento. Desconhece alergias. Paciente com história prévia de hipertensão, diabetes, dislipidemia e retardo mental leve por deficiência de B12. Então, no objetivo, a paciente confusa e sonolenta, apresentando hemiparesia direita, desvio de comissura labial à esquerda e afasia de expressão. As pupilas isocóricas e fotorreagentes, ventilando com suporte de O2 por óculos nasal a 2 litros, eupneica, saturando 97%, uma frequência respiratória de 19. Tórax sem anormalidades, uma pressão de 173 por 100, frequência cardíaca de 113, uma temperatura de 36,7, o HGT 158. Em NPO, abdômen normotenso, ruídos aéreos presentes, eliminações espontâneas em uso de fraldas, extremidades inferiores aquecidas e bem perfundidas, e a pele íntegra. Então, num primeiro momento, foi iniciado o diagnóstico negligência unilateral, relacionado a prejuízo neuromuscular esquelético. A definição, então, é o prejuízo na resposta sensorial e motora, nas representações mentais e na atenção espacial do corpo e do ambiente correspondente, caracterizado por desatenção a um dos lados e atenção excessiva ao lado oposto. Ela estava com a hemiparesia à direita, né? Então, no NANDA, ela está no domínio 5, percepção, cognição, na classe 1 de atenção. Aqui no AGH, no grupo de necessidades psicobiológicas, necessidade neurológica. Também foi aberto confusão aguda, foi iniciado, desculpa, confusão aguda relacionada ao dano neurológico. A definição, então, é o início abrupto dos distúrbios reversíveis de consciência, atenção, cognição e percepção, que ocorrem em um breve período de tempo. No NANDA, então, ele está no percepção, cognição, no domínio 5, percepção, cognição, na classe 4, cognição, no grupo de necessidades psicobiológicas e na necessidade neurológica. Então, foi puncionado 2 acessos venosos calibrosos periféricos em membro superior esquerdo, né, contrário ao déficit dela, e era para observar o nível de consciência. Então, após o consentimento dos familiares, né, essa terapia precisa do consentimento deles, iniciou o trombolítico endovenoso. Durante a infusão do trombolítico, a enfermagem, então, a equipe de enfermagem deve, né, verificar os sinais vitais a cada 15 minutos. Isso durante. O trombolítico demora sempre em 1 hora que ele é feito. Após a trombólise, ele fica tendo que ver o sinal de 30 minutos por 24 horas.
manter uma pressão arterial sistólica menor ou igual a 180 e uma diastólica menor ou igual a 5, observar sensório, observar sangramento, evitar punções, sondagens, procedimentos invasivos pelo risco de sangramento, e o HGT também, que não está aqui. Não, que tem que ser feito de 4 em 4 horas, mas acho que é depois aqui. Então, as orientações pós-trombólise, o paciente tem que ficar em NPO por 24 horas, não realizar, como eu já tinha dito, procedimentos mais invasivos, manter uma pressão sistólica menor que 180 e maior que 120, diastólica menor que 105 e maior que 80, um HGT menor que 180, uma temperatura entre 37 e 5. Ele deve realizar de novo uma tomografia depois de 24 horas para ver se houve sangramento. E também fazer ecocardiograma, eco de carótidas e exames laboratoriais. Então, evolução da enfermagem 24 horas pós-trombólise. A paciente então, apresentava frases sem sentido, sem queixas álgicas no momento. No objetivo, paciente agitada, desorientada no espaço, no tempo e no espaço, e dados pessoais. Move espontaneamente os 4 membros, então ela teve uma melhora no déficit motor, né? Ela ainda não mexia o lado direito, agora teve uma melhora nos 4 membros. Força normal, só não estava obedecendo muito aos comandos. Pupilas isocóricas, eupneica, com suporte de O2 por óculos nasal a 3 litros, saturando 95. As mucosas úmidas e coradas, afebril, uma temperatura de 36, mantendo acesso venoso periférico em membro superior esquerdo, recebendo esmolol em bomba de difusão a 50 e melhora, porque provavelmente essa pressão devia estar nas alturas, né? Então estava tendo que receber esmolol. Uma frequência cardíaca de 100, abdômen flácido, sem face de dor à palpação e ruídos hidroaéreos presentes. Então, os diagnósticos de enfermagem. A confusão aguda relacionada ao dano neurológico foi mantido, porque ela ainda apresentava um quadro de confusão. A negligência unilateral relacionada a prejuízo neuromuscular esquelético foi encerrado, porque ela teve a melhora do déficit motor. E foi iniciado o risco de perfusão tissular cerebral ineficaz relacionado ao distúrbio neurológico. Então, agora eu gostaria de chamar a minha colega Betina para falar um pouquinho mais sobre esse diagnóstico para a gente. Bom, dando continuidade, então, ao nosso estudo, o nosso diagnóstico de enfermagem prioritário foi risco de perfusão tissular cerebral ineficaz relacionado a distúrbio neurológico. Ele se encontra, então, na taxonomia da ANANDA, no domínio 4, atividade e repouso, na classe 4, respostas cardiovasculares e pulmonares, no nosso sistema GH, nas necessidades psicobiológicas em regulação neurológica. Ele tem, por definição, risco de redução na circulação do tecido cerebral. Como a Sara comentou, pós-trombólise, o déficit foi revertido. Ela movimentava os 4 membros, porém, ela se mantinha confusa, e nós iniciamos este diagnóstico de risco porque uma das grandes complicações pós-trombólise é o AVC isquêmico se transformar em um AVC hemorrágico. Então, nós temos que observar continuamente o neurológico destes pacientes. Para esse diagnóstico, então, nós selecionamos 2 resultados a partir do diagnóstico real, que é o perfusão tissular cerebral ineficaz, e o diagnóstico de confusão aguda. Nestes 2 diagnósticos, os resultados foram os mesmos: nível de confusão aguda e estado neurológico de consciência na NOC, né, na classificação dos resultados, se encontrava, então, nesses 2 diagnósticos. Nível de confusão aguda, então, é a gravidade do transtorno na consciência e na cognição que se desenvolve ao longo de um período curto de tempo, se encontra no domínio saúde psicológica, na classe neurocognitiva. Para este resultado, nós selecionamos 5 indicadores: desorientação no tempo, desorientação no espaço, desorientação da pessoa, inquietação e agitação. Essa paciente, num primeiro momento, nós avaliamos ela dentro dessa escala. Deixa eu ver aqui. A escala varia de grave, com 1 ponto, e vai a nenhum, com 5 pontos. Então, inicialmente, nós avaliamos todos esses indicadores como grave, né? E a partir das intervenções, nós gostaríamos que esse resultado chegasse a nenhum, numa escala de 5 pontos.
Então, desorientada no tempo, no espaço e pessoa, ela chegou super confusa, inquieta, agitada. Para realizar a tomografia de crânio, ela necessitou de sedação. Num primeiro momento, a gente teve que conter essa paciente, realizar contenção mecânica. Então, por isso, nós selecionamos grávida. O segundo resultado selecionado foi estado neurológico de consciência, tem por definição despertar, orientação e atenção ao ambiente. Se encontra no domínio saúde fisiológica, na classe neurocognitiva. A nossa avaliação inicialmente, né, foi levemente comprometido, com 4 pontos no indicador obediência a comandos. Se nós formos pensar, esse indicador ele também serve para negligência, porém, neste momento, ele já tinha sido encerrado. Mas essa paciente chegou com uma hemiparesia, então ela chegou com uma negligência gravemente comprometida. Pós o trombólise, nós avaliamos como levemente comprometida devido à confusão, ela não obedeceu aos comandos, né, e o resultado esperado foi que chegasse a 5 pontos a não comprometido. Para estes resultados, então, a gente selecionou uma intervenção da NIC, né, a gente deu prioridade para a monitorização neurológica, que tem por definição coleta e análise de dados do paciente para prevenir ou minimizar complicações neurológicas. Todas essas atividades da NIC, elas já se encontram no AGH, porque, como a Sara também falou previamente, esse diagnóstico foi revisado pelo nosso petit comitê. Então, aplicar a escala de Glasgow, monitorar força muscular, monitorar alterações da simetria facial, monitorar o tamanho, formato, simetria e a reação das pupilas, monitorar o nível de orientação quanto ao tempo, espaço e pessoa, orientar paciente no tempo e espaço, comunicar alterações do nível de consciência, comunicar alterações de pressão arterial, verificar oximetria, comunicar alterações do padrão respiratório, manter grades no leito, manter vigilância constante, promover segurança e conforto, vigiar sensório, usar declarações simples e diretas, tranquilizar paciente e família e estimular a presença dos familiares. Num primeiro momento, na unidade vascular, não é permitido a presença dos familiares continuamente, apenas no horário da visita. Então, resumidamente, né, essa paciente já estaria pós-trombólise, pós 24 horas, ela já teria condições de alta da unidade vascular, né, teria condições de internar numa unidade, no andar, porém não havia leito. Então, essa paciente foi para a unidade de internação da emergência para aguardar um leito posteriormente no andar. Essa aqui anota a evolução de alta da UV, que foi no dia 12, às 15 horas. Tá? Eu vou me deter mais ao neurológico nas evoluções. Então, era uma paciente que se mantinha confusa, subjetivo sem colóquio coerente, e o objetivo, ela estava gemente, se mantinha agitada, desorientada no tempo, espaço, mantinha um Glasgow de 11, né, abertura ocular 4, resposta verbal 2, resposta motora 5, já não estava mais em uso de drogas vasoativas e foi para a unidade de internação. Desculpa. Os diagnósticos, então, confusão aguda se mantinha e risco de perfusão também, a condição dele era mantido. E como conduta, avaliar nível de consciência e níveis pressóricos. Bom, então essa paciente ficou em torno de 10 dias na emergência, ficou aguardando o leito no andar, porém ela teve alta da emergência, alta hospitalar. Então, vou falar um pouquinho da estadia dela na unidade de internação. Tá? Foi uma paciente que, durante esse tempo, ela tinha períodos de desorientação no tempo e espaço, ela movia os 4 membros, a força estava preservada, ela estava mais tranquila e calma, porque na unidade de internação a gente fornece cartão aos familiares, a gente forneceu um cartão para o horário das refeições. Porém, ela não começou, ficou sem aceitação
dieta via oral, só aceitava medicações e líquidos, e foi passada uma sonda nasoentérica. O Glasgow dela de 11 passou para 14, tá? Ela já obedecia aos comandos, mantinha abertura ocular, e resposta verbal tinha ainda uns períodos de confusão. No dia 17, essa paciente já estava em condições de alta de emergência, porém, quando conversado com os familiares, o familiar encontrou algumas dificuldades quanto aos cuidados. Essa paciente estava acamada, em uso de fraldas, né? E até para preservar essa paciente. Então, a gente teve que iniciar o planejamento e orientação de alta com este familiar. Foi acionado o serviço social, serviço de nutrição, e no dia 19 de março ela teve alta de emergência, com retorno ambulatório da neurovascular. É uma paciente que teve alta, não apresentou complicações pós-trombólise, porém ela foi confusa, né? A gente não sabe até que grau de confusão é esse, porque ela tinha um retardo mental. E os nossos resultados alcançados. Inicialmente, então, os 5 indicadores estavam avaliados como grave, desorientação no tempo e espaço de grave, nós avaliamos como moderado, né, porque ela alternava esses períodos de confusão no tempo e no espaço. Desorientação da pessoa, que era grave, quando questionada e avaliada essa paciente, ela sempre sabia os seus dados pessoais. Então, de grave, ela evoluiu para nenhum, com 5 pontos. E inquietação e agitação, inicialmente, que era grave, passou para leve. Tá? Mesmo com a presença do familiar, não 24 horas, ela ficou mais tranquila. O resultado alcançado quanto estado neurológico, consciência, obediência a comandos, inicialmente levemente comprometido, né, evoluiu para não comprometido, 5 pontos, né, ela já obedecia aos comandos. Nós trouxemos aqui são as referências, e para finalizar o nosso estudo, a gente trouxe uma reportagem sobre o AVC, que foi filmada lá na emergência. A Vanessa vai passar para a gente. Eu acho que tem que abrir de novo ali, Vanessa. Aqui, ó, reportagem sobre trombolíticos. Uma reportagem exibida no Jornal Nacional em setembro do ano passado, no nosso unidade vascular. O tratamento de vítimas de derrame vai mudar a partir do ano que vem. O Ministério da Saúde vai implantar novas normas para atendimento. Em Porto Alegre, o sistema já existe e ajuda a salvar vidas. Eram 5 horas da manhã quando Alexandre percebeu os sintomas de um derrame. Você mexia a perna direita, mas a esquerda nada. E a mão, sim, parece que caía se fosse uma luva. Ele recebeu o diagnóstico ainda na ambulância do SAMU e em menos de 2 horas já estava medicado. Mexendo a mão, né? Tudo pega medicamento também. A rapidez no atendimento às vítimas de AVC é fundamental e, para isso, o tratamento especializado faz toda a diferença. Desde que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre inaugurou uma unidade específica em 2006, o número de mortes caiu de 12% para 8% dos atendimentos. Agora, o Ministério da Saúde quer implantar essas unidades em todo o país. Vai investir mais de 430 milhões de reais para infraestrutura, treinamento de pessoal e compra de medicamento trombolítico, que dissolve o coágulo que causa o derrame.
Se usado até 4 horas e meia depois dos primeiros sintomas, ele pode evitar quase todas as sequelas. A tomografia é o exame que vai mostrar o tipo de AVC e se o remédio deve ser aplicado imediatamente. Antes, o paciente entrava e tinha que esperar 12 horas para realizar esse exame. Agora, 20 minutos depois da entrada dele no hospital, o exame já aparece aqui, na tela do computador para o médico. Com a ajuda da imagem, a equipe decide o tratamento. Cada dose do trombolítico custa R$ 3.600. Mas o preço alto pode resultar em economia. O paciente fica com menos sequela, ele sai mais rápido no hospital, ele interna menos, ele fica menos, precisa menos de previdência, porque continua trabalhando. Então, ele é custo efetivo. Nós economizamos aproximadamente R$ 800 por paciente tratado, apesar do remédio ser mais caro. Então, essa reportagem, né, gravada lá na emergência, na unidade vascular. Queria agradecer a presença de todos. Bom, eu parabenizo a turma aí que saiu até no Jornal Nacional, né, Betina e Sara. Muito bom o trabalho, aliás, a emergência, estão aqui as colegas, de parabéns também. Bom, eu vou abrir para ver se o povo fala mais. Boa tarde a todos. Eu sou a Fátima, a maioria dos alunos me conhecem, né? Bom, primeiro eu queria parabenizar os dois grupos que apresentaram, que se eu soubesse assoviar, eu tinha assoviado, porque eu achei os dois estudos maravilhosos, né? E dá a dimensão e a grandeza de duas unidades, né, que atendem especificidades tão complexas, né, quanto a área vascular. E acho que foi providencial que os dois serviços ficaram juntos, porque academicamente falando, vamos dizer assim, né, didaticamente para os alunos ficou muito bom. Sem falar que ontem, no programa da nossa disciplina, era o estudo das alterações do aparelho neurológico e que eles também estudaram os AVCs, né? Então, ficou maravilhoso, né, a apresentação hoje de vocês. Eu só queria assim, colocar dois pontos, né, do ponto de vista dos diagnósticos que me chamaram a atenção. Eu acho que os dois estudos foram super acurados na determinação dos diagnósticos e trouxeram aqui realmente para a discussão e para a apresentação aquilo que fez a diferença no cuidado e na vida desses pacientes, né, que foram atendidos. Eu concordo com a Marta quando ela comentou a questão do diagnóstico de integridade tissular prejudicada ou, quem sabe, o risco de sangramento, pensando na etiologia do trauma, Marta, não na etiologia das alterações circulatórias e das lesões que ele tinha. E eu fiquei pensando que eu me lembro que esse diagnóstico ele começou a ser implementado no hospital por um estudo teu, né? Que a gente não aplicava a integridade tissular prejudicada, a gente aplicava a integridade da pele prejudicada, e que se limitava aos problemas basicamente da pele, né? E até para os pacientes operados que faziam cirurgias, a gente usava muito o da pele. E aí, depois estudando, a gente pensou que não era só a pele, que eram também os tecidos. E eu agora, como estou estudando um pouco mais os diagnósticos da pele, e também porque a Nanda, na época, não tinha o diagnóstico de risco de sangramento, eu hoje, para esse teu paciente, eu já começo a pensar que o diagnóstico acurado para esse caso é o risco de sangramento e não o integridade tissular, mesmo que a causa seja o trauma. A gente tem no sistema trauma, mas o que a própria Nanda não tem como fator relacionado trauma, né? Ela traz outras alterações, eu estava até revisando aqui, né? Ela se refere mais à questão da pressão, da fricção, que fica mais voltado para as questões mesmo de úlcera por pressão. E aí eu fico pensando, o que a gente faz com esse paciente? Porque a integridade tissular desse teu, eu não posso fazer nada. Ela é uma terapêutica, né? A punção do vaso, ele é uma conduta intervencionista para
para melhorar uma outra condição, que é a da circulação. Então, não tem como ter intervenções que melhorem essa lesão causada, e ela é proposital. Mas todos os meus cuidados estão voltados para que esse paciente não sangre essa artéria puncionada. Então, eu hoje, depois de todo esse tempo que a gente veio trabalhando, estudando, e com a criação desse diagnóstico novo, eu fico pensando se talvez não é o momento da gente parar e discutir para esses casos de hemodinâmica, que quem sabe o mais acurado seja. Estou pensando alto aqui para a gente refletir, e tu trouxeste a questão. Então, eu estou corroborando e pensando que hoje, com conhecimento avançado, eu acho que é risco de sangramento, né? E esse diagnóstico ele também se apropriaria para o paciente que as gurias trouxeram da emergência. Mas eu concordo que o risco de perfusão aqui ele é maior, e aí a minha sugestão é que a gente inclua no sistema como fator de risco o trombolítico, porque isso já está previsto. E não neurológico, porque neurológico é tudo, né? E nesse caso especificamente, as condutas elas também estão voltadas para a questão do risco de sangramento, mas que ele não é um sangramento aparente, que nem lá no da hemodinâmica, que a enfermeira vai interferir diretamente numa compressão. Aqui vai ser pela monitorização neurológica, porque o sangramento é interno. Então, nesse caso, eu continuaria com esse diagnóstico. Então, vocês vejam que são duas situações parecidas, com dano vascular, mas o que a enfermeira tem que atentar? Numa é o sangue direto ali mesmo, o hematoma que vai se formar, né? E aqui é a monitorização neurológica, porque eu só vou ver se ele sangrou ou não por alterações de pupila, de reflexo, de sinais vitais. Então, por isso eu até penso que é adequado, como vocês trouxeram, esse de diagnóstico de risco, né, de perfusão cerebral. Embora, e com condutas bem diferentes das condutas aqui, que seria para o outro. Então, a minha sugestão é de que a gente incluísse o mais rápido possível para esse diagnóstico a etiologia de uso de trombolítico, porque aí a gente vai ter um diagnóstico bem específico para esses pacientes, para essa unidade em que a gente referência e que não à toa aparecendo no Jornal Nacional. Obrigada. Quem mais? Eu sou a Inês, sou a enfermeira do Quinto Norte. Assim, eu adorei a apresentação delas, assim, de como a gente vai ficando cada vez mais específico, né, no cuidado. Mas vocês falaram uma coisa, que nós recebemos os pacientes de vocês na internação, né? E seguidamente a gente recebe os pacientes de vocês com esse diagnóstico de negligência unilateral. A gente já várias vezes discutiu isso no SEM, né? E a gente sempre tira esse diagnóstico quando ele está vinculado à paresia, ou plegia, porque a negligência unilateral ela contempla mais do que isso, né? Pelo menos na bibliografia a gente vê que o paciente que tem negligência, ele nega todo aquele lado. Mesmo se ele tiver um prato de comida cheio, o lado direito ele negligencia, ele não percebe, né? Então, assim como a gente sempre recebe esses pacientes com negligência com diagnóstico de negligência unilateral por uma paresia ou plegia, a gente sempre exclui, né? A gente entra em atividade física prejudicada por alteração neurovascular, alguma coisa assim, porque revisando a bibliografia de negligência unilateral, a gente chegou à conclusão de que ela não se aplicava só por um déficit motor. Então, só para a gente recebe esse paciente lá, né? E a gente sempre exclui. Acho que cabia a gente estudar um pouquinho mais isso, porque é muito comum, vocês levantam muito esse diagnóstico, né? E nós lá excluímos ele sempre. Estudo, né? Até pra gente Vocês colocam imobilidade física prejudicada. Se o paciente tem uma paresia, uma plegia, né? O nosso cuidado é em relação às atividades dele, né? Porque a gente não vai interferir, né? Interfere muito menos na plegia, né? O pessoal da fisioterapia vai lá, faz exercícios, né? Mas o nosso cuidado é assim, ó, como é que esse paciente vai comer, como é que ele vai fazer as atividades da vida diária.
Então, a gente normalmente levanta atividade física prejudicada por alguma alteração neuromuscular. Não, eu acho importante a gente ficar, justamente essa discussão para a gente pensar juntos, né? Então, o que diz aqui? Negligência unilateral, prejuízo na resposta sensorial e motora, nas representações mentais e na atenção espacial do corpo e do ambiente correspondente, caracterizado por desatenção dos lados e atenção excessiva ao lado oposto. Negligência do lado esquerdo é mais grave e persistente do que o do lado direito. Daí dão várias características definidoras, como falha em cuidar da estética do lado afetado, falha em vestir, alguma coisa em termos de confusão, deixa a comida no prato, etc. E tal. E como fator relacionado, eles trazem aqui sim como o AVE. Então, a hemianopsia... Mas o AVE é causa de negligência, mas tu vê, isso aí não fala em nenhum momento em déficit motor. Aqui, como fatores relacionados a lesão cerebral decorrente de tumor, de trauma, de lesão decorrente de problemas cerebrovasculares, doença neurológica, AVC do hemisfério direito, hemiplegia do lado esquerdo. É que a negligência unilateral, ela na neuro, por exemplo, ela é uma alteração que acontece após um AVC, mas ela não é o déficit motor, ela é mais que isso, né? É mais que isso. Só vamos falar no microfone que está sendo... Não, eu também assim, eu acho importante esse aspecto de tirar diagnóstico ou acrescentar, o colega tirou, eu acho isso bem legal. Por quê? Porque eu acho que no momento que o paciente está numa unidade tipo intensiva, eu acho que naquele momento a enfermeira ela não vai reparar se o paciente está ou não comendo, né? O estado neurológico dele não está funcionante aquele lado. Agora, se ele está comendo ou não, isso não é prioridade naquele momento. Mas, por exemplo, eu que já trabalho na emergência, mais na sala de internação, eu realmente faço isso mesmo. Às vezes as colegas colocam o diagnóstico na unidade vascular, quando o paciente chega no meu setor, eu reavalio o diagnóstico e faço isso que a colega faz lá no quinto. Né, que naquele momento eu vou realmente dar a papinha para o paciente e ver se ele realmente tem a condição ou não e troca o diagnóstico. Né. Eu acho que isso realmente é importante no nosso trabalho. Esse critério de não, a colega dizer, não, a colega tirou o diagnóstico, que, né, não é isso. Eu acho que realmente adequar à situação. Mas eu acho que isso é importante, porque isso mostra que esse é um processo que é dinâmico, né, que tem que ser avaliado, porque não é que porque fez o diagnóstico errado. Provavelmente, na hora, o diagnóstico acertado. Né? Então, acho que é isso que é importante que a gente possa estar conversando. E o diagnóstico prioritário diante de todas as nossas condições que nós vivenciamos diariamente. Né? Vou passar a palavra aqui para a Ana Valéria. Boa tarde a todos. Eu queria parabenizar as gurias. Meu nome é Ana Valéria, sou enfermeira, respondo pela chefia de unidade da emergência e queria parabenizar as gurias do Petit Comitê da Emergência, a Marta, que realmente os 2 estudos clínicos estão excelentes. E eu que venho acompanhando já algumas apresentações, já há alguns anos, a gente vê as evoluções, né, o crescimento. Eu lembro que, algum tempo atrás, a gente trazia os estudos clínicos e a gente não tinha oportunidade de ver um diagnóstico encerrado, lá na emergência, e agora vendo as gurias ali apresentando, então a gente vê que o trabalho teve bons resultados e que as pessoas conseguem fazer essa avaliação que a Yara está trazendo, que é de um setor dentro da emergência que abre um diagnóstico e de outro setor que encerra e que consegue, né, acrescentar. Então, vocês estão de parabéns, olha, uma discussão super importante. Queria dar os parabéns para as gurias e dizer que eu estou muito boba, como eu fico com o trabalho das enfermeiras, ainda vendo tudo que vocês conseguem fazer debaixo do mau tempo. Eu acho que prescrever um exercício, prescrever na urgência é mais difícil, porque eu sei que isso não é a única coisa que vocês estão preocupados. Primeiro, que não é o único paciente, segundo, que tem muito mais. Né? Então, é um exercício, é difícil, e às vezes, quando a gente tem menos coisas, a gente se dá conta depois que podia ter feito melhor.
Então, eu acho que esse exercício de tentar fazer o melhor, e pelos registros que vocês resgataram, vocês fizeram um trabalho muito bacana, porque na hora que a gente vai fazer o caso, cadê os dados? Onde é que estão? Isso é difícil de buscar, quem já fez sabe. Então, vocês conseguiram fazer toda uma trajetória e conseguiram orientar para alto. Vamos combinar que é bastante coisa, né? Porque vocês não mandaram o paciente para casa de qualquer jeito. Vocês ainda tiveram que dar um jeito de ficar com ele mais tempo para que a família se estruturasse. Então, isso mostrou todo o cuidado que foi feito. E isso é bacana da enfermagem, porque vocês pegaram a paciente de baixo do mau tempo e conseguiram mandar ela para casa dentro do melhor que era possível e ainda orientando a família. Isso dá uma noção de um paciente complexo, difícil de cuidar, e eu tenho experiência pessoal de vocês cuidarem de outros pacientes com AIT e terem atendido como o paciente precisava ser atendido. Então, tem essa experiência que vocês trouxeram, tem essa que eu sei de ter vivido com pessoas próximas, e que é fundamental, porque só quem tem um conhecido que teve um acidente vascular, e como isso muda a vida da pessoa e da família, isso, a gente não tem ideia até passar por isso, do transtorno que fica. Transtorno é a palavra mais delicada, assim, do impacto que isso tem na vida das pessoas. Então, esse trabalho de vocês, por si só, é muito bacana. Nós vamos ser parceiras daqui mais algum tempo, à medida que a curva de aprendizagem aumente nas equipes, para os pacientes que não tiverem sucesso, vão ser nossos pacientes. A gente tem sobreaviso para isso, não funciona tanto como se esperaria, mas vai ser o nosso caminho natural. Então, nós vamos continuar essa caminhada em algum momento. Vocês estão de parabéns, foi brilhante. Miriam, eu só queria te agradecer, não sei se tu lembra, mas há uns 6 anos atrás a gente sentou para ver de que forma que a gente poderia fazer anamnese, exame físico, os diagnósticos na emergência, pela dificuldade que a gente tinha na nossa realidade, que não era tão ruim como é hoje. Mas assim, ó, que bom que tu acreditou na gente, que bom que tu foi lá conversar com a gente, que bom que tu nos apoiou, que bom que o Petit Comitê está funcionando e as pessoas, assim, eu acho que a Betina é uma boa revelação, uma agradável surpresa, uma pessoa assim, é a nossa revelação 2012, é a nossa... Vocês sabem que ela vai ter 2 filhas, a Nanda e a Niki, e a Noki, agora ela tem 3. Então, assim, ó, a Betina foi uma pessoa que foi pro Petit e que foi pro grupo querendo ir. E foi e vestiu a camiseta e está aí o resultado. Então, assim, ó, que bom que teve uma pessoa que acreditou na gente, que foi lá, nos ajudou. E melhor ainda que a gente teve pessoas que foram com vontade para fazer e estão fazendo a diferença. A Sara é nova, mas também está lá. A Yara também voltou e também está lá ajudando. Então, assim, ó, se tu tem um grupo que gosta e quer trabalhar, não é porque tu tem muito trabalho, porque tu tem superlotação que tu não consegue fazer. Se tu quer e tu acredita que aquilo é importante e tu vê resultado daquilo, tu faz, porque tu prioriza o teu tempo para fazer aquilo que é importante. Então, não é porque nós somos superlotados, não é porque nós temos 5 vezes a capacidade lá que nós não fizemos. É claro que, às vezes, a gente não consegue fazer como a Marta colocou, da melhor forma. Mas, para isso, existem as pessoas que recebem os pacientes depois, que pode ser dentro da emergência ou fora, e que dão continuidade a esse trabalho. Eu acho que o mais importante é começar. E tu nos ajudou a fazer isso, Miriam. Muito obrigada. Imagina, não fiz mais do que poder. Não, só gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer a sugestão da professora Fátima. Na nossa próxima reunião a gente pode discutir. Não é tão difícil, a gente já tem esse fator relacionado no nosso sistema, que é efeito adversa terapia medicamentosa, se não me engano. Então, não é muito difícil, é como a professora falou, é só ter força de vontade e querer. Obrigada. Em cada estudo clínico, eu fico um pouco mais estufada, assim, mas... que é um crescimento desde 2000, não é por nada, que é o 96 e 97. Né? E ver assim, o crescimento das enfermeiras e enfermeiros do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que são referência nacional de fato, tanto que nós estamos aí com o nosso sistema, enfim, o AGHU sendo repassado a 46 hospitais
públicos federais ligados ao MEC e já tantos outros na fila querendo, né? E poder contar com essas meninas que, como tu disseste, faz toda a diferença quando elas abraçam e querem. E eu estava aqui comentando também com a Carmo, que eu não conhecia a Sara. E a emergência ganhou, assim, claro, porque precisa, uma série, várias novas enfermeiras. E que coisa boa ver essas gurias assim, já tão comprometidas e num nível tão bom, né? Enfim, Hã? E nem foi nossa aluna, mas ela olhou para a Luizinha ali e disse, eu fui aluna da Luísa na PUC. Bom, eu queria, então, mais uma vez agradecer. Eu acho que a Fátima disse uma questão, acho que para nós que trouxemos os alunos e trabalhamos com este seminário, ontem, assim, foi uma aula maravilhosa. E dizer que nós estamos, nós temos estudo clínico ainda em maio e junho, mas no final de junho, 25 e 26, é uma segunda e uma terça-feira, nós vamos ter o 6º simpósio do processo de enfermagem do Hospital de Clínicas, onde vai ser apresentado o nosso 100º estudo clínico. Acho que a gente tem que realmente confraternizar, parabenizar. Nós vamos ter uma professora que vem da Universidade Federal do Ceará, a professora Thelma Leite Araújo, e vamos ter, como eu diria, pratas da casa. E vai ser um momento da gente fazer homenagem também a muitos, mas especialmente, já vou adiantar aqui, para a professora Maria da Graça Crossetti, que foi a pessoa que implantou, né, e foi com ela o primeiro estudo clínico e, enfim, o nosso sistema informatizado. Então, é uma continuidade. Acho que o Hospital de Clínicas e a enfermagem está de parabéns, não só as enfermeiras, mas técnicos e auxiliares que fazem parte dessa equipe, dessa turma, e que a gente não pode deixar de falar. Então, eu já fico aberto aí para que vocês participem e nos ajudem a divulgar. Tá bom? Obrigada. Que vocês participem e nos ajudem a divulgar. Tá bom? Obrigada.